A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, adolescentes. Que bom estarmos aqui em mais uma manhã de domingo. Como somos gratos a Deus por mais um dia que nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor. Então vamos orar nesta manhã para começar a nossa EBD dessa aula tão maravilhosa, que é a lição de número 4. Senhor Deus e Pai de amor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos recebendo, ó Deus, mais uma porção, ó Deus, da Tua palavra. Vem estar conosco, venha nos alcançar, ó Deus, com as Suas misericórdias neste dia, venha se fazer presente em nós, venha nos dar discernimento para que nós possamos compreender o que o Senhor tem conosco através dessa lição. O que o Senhor tem, ó Deus, para ministrar aos nossos corações. Que nós estejamos abertos, ó Deus, para ouvi-lo, para ouvir a sua voz conosco. Em nome de Jesus, amém. Aproveita esse momento inicial da aula para dizer a você que você tem total liberdade para ofertar. Aqui abaixo, no nosso vídeo, estão aparecendo as contas da igreja, assim como o PicPay e o Pix. Além disso, você que é daqui da igreja, que queira nos visitar, pode trazer à noite, aqui na nossa igreja, a sua oferta. Chega na tesouraria, entrega ao pastor que estará lá e diga que essa é a sua oferta da EBD, da classe dos adolescentes. Amém? E aproveito ainda esse início de aula para te incentivar a compartilhar este vídeo, a curtir esse vídeo, deixa aí o seu like e também a comentar. Comente o vídeo aqui abaixo nos comentários e, além disso, interaja conosco através do chat. Nós, professores, estamos sempre aí ligadinhos do que vocês estão colocando no chat. Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma situação que vocês queiram compartilhar nesta lição de hoje, sintam-se à vontade para interagir conosco através do nosso chat. Mas interaja mesmo, tá bom? Isso é de verdade, para que vocês se sintam com liberdade para interagir com a gente. Então, essa revista, nós já estamos na lição número 4, E essa revista, ela vai falar sobre o viver em sociedade. Nossa, Laís, mas como assim? O que nós vamos pensar, o que será que essa revista vai trazer para nós? Vai dizer para nós, vai fazer com que nós possamos refletir a maneira como nós, cristãos, podemos viver em sociedade. Nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade corrompida pelo pecado. Nós vivemos uma sociedade corrupta, em uma sociedade em que as pessoas buscam o melhor para si, sem pensar no próximo, em uma sociedade que é inescrupulosa, mas nessa sociedade, em meio a essa sociedade que jaz do maligno, nós estamos aqui e devemos ter uma conduta cristã, uma conduta tal como Cristo teve quando vivenciou aqui na Terra, Então, nessa revista, nós vamos falar sobre o nosso viver em sociedade. E na lição número 4, nós vamos falar sobre o bullying. Bullying, uma prática social, é o tema da nossa revista, é o título da nossa revista. Então, nós vamos falar um pouco nessa lição sobre a pessoa que pratica o bullying e também sobre a pessoa que sofre o bullying, tá bom? E aí, eu quero que vocês abram aí a sua lição. Eu imagino que você já deve estar, Você como um aluno nota 10, já está aí com a sua revista aberta, na lição número 4, já está aí com a sua Bíblia do lado, um caderninho para você fazer as anotações, um lápis, uma caneta, alguma coisa nesse sentido, para que você possa desfrutar, aproveitar ao máximo dessa aula. Então, vamos lá, partindo para o texto áureo, pelo texto bíblico que embasa toda a nossa lição. A gente vai falar sobre bullying e tem um versículo que fala sobre isso. Tem isso mesmo. A Bíblia é um manual completo, Então, antes de surgir a definição de bullying, a Bíblia já falava que nós, olha aí no texto áureo, na sua revista,
façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Então, gente, para nós que temos a nossa Bíblia devocional, eu gostaria que você abrisse lá na página 220. Nós vamos ler esse trecho na nossa Bíblia devocional. Então, abram lá, página 220, em Lucas, no capítulo 6. Versículo 37, que vai dizer, tem como título Amor aos inimigos. Diz assim: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, como você quer que as pessoas tratem você, né? Da mesma maneira, lhes fazei vós também. Então, o que está dizendo nesse trecho? Você pode ter uma pessoa que ela não gosta de você, ela é sua inimiga, mas você não vai tratar ela de uma maneira como você não gostaria de ser tratado. Agora, gente, para e pensa. Se nós tivéssemos toda a população do nosso mundo com esse pensamento na cabeça, vocês acham que a gente teria bullying? Vocês acham sinceramente que, exceto alguns casos muito específicos, você acha que nós gostamos, nós gostamos de ser maltratados? Nossa, eu adoro quando a pessoa me xinga, adoro quando a pessoa me maltrata, quando a pessoa me bate. Não, Então, se eu não quero ser tratada dessa forma, eu não vou tratar assim o outro. E se todos nós que vivemos na sociedade, que nós vivemos em comunidade, se todos nós tivéssemos esse pensamento, vocês acham que existiria o bullying? Não, de forma nenhuma. E aí, eu queria perguntar a você, se você já sofreu bullying ou se você já praticou bullying. Não precisa escrever aí não, tá? Essa parte da interação, se vocês não quiserem, não precisam colocar. Mas eu queria que vocês refletissem nesse sentido. Mas, Laís, o que é bullying? Você está falando de bullying, mas o que é isso? Então, vamos lá. O que seria bullying? E para eu trazer a definição, tem aí a definição na sua revista, no primeiro tópico, que diz, o que é bullying. E está aí no primeiro trecho que fala que bullying é uma palavra de origem inglesa e bully significa valentão. Não tem uma tradução literal para o português, mas uma tradução mais aproximada seria bully, com Y no final, seria valentão. E aí a gente pensa aqui, então, aquela pessoa que vai praticar o bullying, vai praticar a agressão do bullying, é uma pessoa que tem esse perfil, um valentão. E essa agressão pode vir como? Verbalmente ou fisicamente. Mas além dessa definição que a revista traz para vocês, eu gostaria de trazer também a definição da LDB. A LDB é a lei que a gente tem aqui no Brasil, que vai falar sobre as diretrizes e as bases da educação brasileira, tá? Então, lá no artigo 12, no inciso 9, diz que, no artigo 12, no caput, diz assim: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência, ou seja, a responsabilidade de quê? De promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Aí agora vem a definição. Especialmente a de intimidação sistemática no âmbito das escolas. E aí tem, depois de sistemática, intimidação sistemática, tem entre parênteses, bullying. Então, o que significa bullying?
Ah, Laís, eu fui xingado hoje, eu não fui xingado nunca mais. Isso daí é bullying? Não. Bullying é uma prática de agressão recorrente, tá? Então, é uma agressão. Ela pode ser tanto física quanto ela pode ser verbal. E ela é algo recorrente, ou seja, todo dia que você chega na sua classe, uma pessoa vai te xingar, vai brigar com você, vai te intimidar de alguma forma. Essa pessoa é o chamado valentão. Essa pessoa está praticando o bullying com você. E da mesma forma, você, se você pratica uma brincadeira com uma pessoa, né? Recorrentemente, sendo que essa brincadeira é o que a gente fala de brincadeira de mau gosto, né? Que você chama atenção para uma característica física dessa pessoa, de uma maneira a desmerecer essa pessoa, de uma maneira pejorativa, né? Vocês também o praticante do bullying. Então, se eu tenho um amigo na minha classe que ele tem o cabelo todo, né, aquelas pessoas que têm o cabelo mais puxado para o laranja, e eu chamo essa pessoa de ferruginha, constantemente você está praticando bullying. Se eu tenho uma pessoa na minha sala que é muito branca, né, tem uma pele bem clara, e você chama essa pessoa de, né, sei lá, chama ela, tem alguma fala com ela, chamando ela de leite escaldado, antigamente tinha essas coisas, né? Essa pessoa, né, você também, se isso fizer de uma maneira recorrente, se isso for feito de uma maneira recorrente, é o bullying, é uma atitude que configura no bullying. E isso, gente, é algo que além de ser pecado, é um crime. Né? A pessoa praticante do bullying, ela também, de uma certa forma, ela está sendo preconceituosa e racista, né? Então, essa pessoa, ela pode e ela deve ser punida a partir das medidas legais cabíveis. Ah, Laís, mas o meu amigo da minha sala, ele é menor. Então, a escola deve ser comunicada de que essa situação está acontecendo, e a escola deve tomar as providências cabíveis, assim como os pais dessa pessoa, do praticante do bullying, devem ser responsabilizados. Então, quando a gente está falando de bullying, a gente está falando de algo muito sério. A gente está falando de algo que é um crime e a gente está falando de algo que é um pecado muito grande. Por quê? Está lá em Lucas, lembra que a gente leu lá no início? Que a gente não deve fazer com as outras pessoas aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. Então, às vezes, gente, aí as pessoas dizem, né? Ah, Laís, mas antigamente, né, a gente não tinha o bullying, né? Antigamente, talvez, não se tinha o conhecimento que essa prática era o bullying. E aí também não se tinha estudos que constatavam as dificuldades, os problemas emocionais, socioemocionais que essa prática do bullying causa na vida das pessoas. Então, antigamente existia o bullying? Sim, gente, o bullying sempre existiu. E a gente vai ver textos na Bíblia que vão falar sobre isso, sobre o fato de você tentar intimidar uma pessoa constantemente. Isso tem alguns trechos, alguns relatos na Bíblia, né? De situações que isso aconteceu. Então, o bullying é uma novidade? Não, não é uma novidade. Mas, hoje, tem sido algo que tem ficado em evidência. Por quê? Porque a prática tem aumentado? Pode ser. Porque nós passamos a olhar mais para isso, né? Por conta de N situações? Pode ser também. Enfim, nós sabemos que é um problema social e esse problema tem afetado, inclusive, algumas igrejas. A gente tem observado que, em algumas situações, a própria igreja precisa lidar com essa situação. Nossa, Laís, mas se é algo tão sério assim, não deveria existir dentro da igreja. Pois é, meus irmãos, pois é. Mas aqui, quando nós estamos na igreja, a gente continua sendo pecador, né? Nós temos falado em todas as nossas lições que o fato de nós sermos crentes não quer dizer que nós deixamos a nossa natureza pecaminosa e a partir de agora aceitei Jesus, agora a partir deste momento eu sou uma pessoa santa. Não, não é assim. A gente caminha, a gente busca a santidade, é um processo, né? A gente busca a
todo momento. E não independente de quanto tempo de crente você tem, né, de cristão, né, cristão convertido, né? Eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 10 anos que eu aceitei Jesus e a partir de então sou convertido mesmo. Independente do tempo que você é cristão, confesso, né? Você luta com a sua natureza pecaminosa, com a carne o tempo todo. Então, o fato da gente estar aqui estudando sobre o bullying hoje é para que você tenha um alerta, né? Uma forma de alertá-lo de que se você pratica o bullying, você está pecando. E se você sofre o bullying, você tem meios que você pode buscar para se defender, tá? Ah, Laís, mas Jesus manda a gente dar outra face, né? Eu tenho que aceitar. Não, né? A gente tem. Você não vai agir com a pessoa da mesma forma que ela pratica com você. Mas você não vai ter que aceitar isso, pronto, aceitei, vou ficar aqui sendo afetado por essa pessoa diariamente a todo momento. Não, você pode buscar. Se for na sua escola, você vai conversar com seus pais, primeiramente. Você vai conversar com seus professores, com seu diretor, com o setor pedagógico. Se é aqui na igreja, você vai conversar com seus professores, você vai conversar com os pastores da igreja. Enfim, né? As suas lideranças, as figuras de autoridade que estão na sua vida precisam ser comunicadas que essa situação está acontecendo, porque é algo realmente muito grave. Então, feita essa introdução, eu gostaria só de trazer mais um dado que está aí também nessa primeira parte da lição, que fala que, né, a autora do livro Fenômeno Bullying. Por que fenômeno? Porque é uma das práticas, de formas de violência que mais tem crescido no mundo. Então, por isso que nós devemos ter um alerta, né? Ter atenção para esse tipo de coisa, né? E aí, na parte número 2 da lição, fala: o que leva as pessoas a praticarem o bullying? O que será? Qual será a motivação da pessoa, né, ser um valentão e praticar o bullying? Primeira coisa aí que está no topo da lista: natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa, se nós não vigiarmos, nós iremos praticar coisas que a gente mesmo duvida, que a gente, né, não imagina. Então, às vezes, você pode condenar uma pessoa que comete alguma coisa muito drástica, um pecado muito grande, mas se você não tiver atenção, não estiver ligado no espírito, né, você tem a mesma tendência a cometer esse pecado também. Então, o bullying, a primeira causa é a natureza pecaminosa. Todos nós estamos sujeitos aos pecados, sejam eles pecados que a gente acha que é menor, que não tem nada a ver, como pecados que a gente acha que é maior, mas é tudo pecado, tá? Então, mas além disso, né, o que leva as pessoas a praticarem o bullying? Uma das principais causas também fala sobre a disciplina e a estrutura familiar. E aí, nesse ponto da revista, eu queria sinalizar aos pais e aos responsáveis que também estão escutando, que estão acompanhando essa aula junto com os nossos adolescentes. O diabo, ele tem uma fúria muito grande pela família, né? Por quê? Porque se a família estiver desestruturada, se a família não tiver alicerçada na igreja, biblicamente, nos preceitos bíblicos, a gente também vai ter uma sociedade que é falida. Porque a família é a base da sociedade. Então, se a gente tem pais, né, responsáveis, que não se preocupam com a vida do seu filho, da pessoa que ele está ali cuidando, nós teremos possivelmente um adulto, né, que vai ter sérios problemas. E isso é um fato, né? Se a pessoa que vive em um lar em que agora tem uma linha da educação que fala que a gente educa pelo exemplo, né? Então, se o meu filho vê que eu tenho uma conduta de ler a Bíblia diariamente, de orar diariamente, ele vai criar um hábito, né? Agora, se
o meu filho ver, né? Observar que eu estou num lar totalmente destruído, desestruturado, em que não se há respeito, não se há um consenso, possivelmente ele, quando for adulto, irá praticar as mesmas coisas que eu pratico. Né? E vivendo nesse lar conturbado, ele tende a ser um adolescente, a ser uma criança que irá refletir isso, praticar isso também no ambiente onde ele está inserido, seja com os colegas, né, com seus pares, na escola, ou na igreja, ou em outro ambiente em que ele estiver. Então, a família, os pais, os responsáveis, devem ter atenção, ligado lá no 1000% de que esse adolescente, essa criança que ele está ali sobre os cuidados dele, precisa ser cuidado, precisa ser alertado, precisa ser supervisionado, tá? Então, primeira coisa, né? Natureza pecaminosa. Segunda coisa, a família, a responsabilidade da família, a responsabilidade social e espiritual da família sobre a vida desse adolescente. E aí, por que, gente, a gente tem falado isso? Porque uma pessoa que ela vive nesse lar em que ela é maltratada, em que ela vê o maltrato, né? Ela tende a ferir também as outras pessoas. E daí se inicia um ciclo de violência sem fim. Ou seja, os pais fazem assim, ele também vai fazer assim com os outros, e os filhos dessa pessoa também vão fazer assim, e aí é um ciclo sem fim. Os colegas que convivem com ele vão observar a maneira como ele pratica o bullying, também vão praticar para se enturmar com essa pessoa. Enfim, é algo muito sério que a família tem que estar muito alerta. Além disso, outra causa apontada pelos especialistas, né, as pessoas que estudam sobre o bullying, é que as pessoas que têm um ar de superioridade, ou seja, que acham que são, né, tentam se mostrar melhores do que as outras, na verdade, e por isso, né, praticam o bullying, na verdade, elas estão praticando o bullying para esconder o seu senso de inferioridade. Então, eu sou uma pessoa que eu me sinto muito feia, muito horrorosa, eu não me reconheço, então eu vou maltratar o outro para que eu me sinta melhor. Olha que loucura, gente. Então, é isso. A pessoa que pratica o bullying, esse valentão, ele tenta esconder alguma característica sua que ele não gosta. Então, para não chamar a atenção dos outros para o seu erro, né? Para aquilo que ele é afetado, ele afeta as outras pessoas. E aí, o bullying, ele pode gerar na pessoa que é vítima do bullying uma série de problemas, inclusive problemas psicossomáticos. Ou seja, a pessoa ela pode desenvolver uma bulimia, uma anorexia, ela pode desenvolver uma aversão pela escola, não querer ir para a escola mais. Pode também acontecer um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, né? Então, é uma série de coisas que a pessoa que sofre o bullying pode desenvolver. E aí, algumas pessoas chegam a perder anos escolares, né? Isso é em qualquer lugar, gente. Não é algo restrito da zona urbana, não. Quando eu estava fazendo umas pesquisas científicas, né, eu fiz algumas pesquisas em determinada região do estado, né, na zona rural. E eu observei alguns relatos, né, de algumas crianças que falavam que tinha síndrome do pânico, né? Quando pensava de ir para a escola, não conseguia. E não estou dizendo que a causa foi o bullying, né? Mas é o que deveria ser investigado. Por que essa criança simplesmente não quer ir para a escola mais? A gente, quando está na sala de aula, a gente tem esse olhar, né? Por que fulano de tal era um aluno tão aplicado, mas agora ele não é mais? O que está acontecendo com essa pessoa? E pode ser que ele está desenvolvendo uma aversão pela escola, um não querer ir para a escola, porque ele está sendo afligido de alguma forma pelos colegas, né?
Então, retomando, o bullying é uma forma de agressão, seja ela física ou seja ela verbal, de uma maneira recorrente, tá? E aí, nós vamos falar sobre o maior exemplo, sobre a pessoa que nós devemos seguir e que nunca teria uma atitude que fosse repreensível de alguma forma, que é o exemplo de Jesus. Jesus, ele é o nosso alvo, né? O nosso ideal. O ideal da pessoa que eu preciso ser, uma pessoa igual a Jesus, semelhante a Jesus, que se aproxima das atitudes que Jesus teria, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele estava implicando com o colega? Será que Jesus fosse seu colega de classe? Será que ele estava implicando com um determinado aluno o tempo todo, igual alguns alunos fazem, né? Quando estão em classe? Será que se Jesus fosse seu colega de classe, ele iria querer ser seu amigo? Ele queria estar perto de você, estar próximo de você? Né? Porque a gente se aproxima das pessoas que a gente tem afinidade, né? Será que isso aconteceria, né? É claro que sim, porque Jesus sempre está conosco, né? Sempre quer estar conosco, né? Para nos direcionar para o caminho ideal, o caminho que se espera que a gente, né, siga, né? Mesmo nós sendo pecadores, nós não somos nada, mas... Ai, peraí que eu embolei tudo, Amanda. É claro, né, que Jesus, ele sempre está conosco a todos os momentos, né? Mesmo a gente sendo pecador, né, mesmo a gente não merecendo, ele está conosco, nos orientando, né, direcionando o que a gente deve fazer, né? Basta que a gente escute atentamente a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Mas, né, numa situação hipotética, né, essa que eu coloquei. Será que Jesus, se ele estivesse lá na sua sala, ele gostaria de ser seu amigo? Ele estaria junto com você? Porque a gente tem a tendência de estar próximo daquelas pessoas que a gente se identifica, né? Será que Jesus se identifica com você? Será que o seu caráter é semelhante ao caráter de Jesus? Você tem praticado as mesmas ações que Jesus praticaria que se ele estivesse no seu lugar? Então, no tópico 3, nós vamos falar sobre o exemplo de Jesus. E vamos refletir, então, como que Jesus é. Vamos observar o caráter de Jesus. Na lição passada, nós falamos que caráter não é algo que a gente nasce com ele, é algo que a gente adquire, que a gente vai sendo moldado. Então, como era o caráter de Cristo? Vamos ver. Letra A. Letra A. Jesus era manso e humilde de coração. Manso aqui não quer dizer que você vai aceitar tudo, né? Mas que você vai ser manso até para lidar com as situações mais complicadas. E humilde de coração. Ser manso não é ser bobo, tá aí na sua revista. E sim se opor a toda forma de desumanidade e crueldade. Então, se você está em um ambiente em que as pessoas praticam bullying, você não pode compactuar com isso. Inclusive, você não deve se omitir, você deve reportar que isso está acontecendo. Porque a partir do momento que você está em um ambiente que você sabe que o bullying está sendo praticado, você sabe que o outro está pecando e você se omite, você está praticando o pecado da omissão. Então, você precisa se posicionar, ter uma postura de cristão e não se omitir diante das situações. Jesus também, ele era... Aqui diz ele era misericordioso, porque está falando quando Jesus viveu na terra, né? Mas Jesus é misericordioso, né? E ele demonstra compaixão diante das necessidades alheias. Você vê, aí aqui tem um trecho, né? Que quando Jesus estava passando, que viu na rua... E aí aqui traz o trecho, né? Que Jesus narra sobre a história do bom samaritano, né? Que passou várias pessoas que ali, vendo aquele homem ensanguentado, afligido, passaram várias pessoas ali e não se importaram com o homem que estava lá. Mas passou um samaritano, passou uma pessoa que não tinha, pelo
pelo senso comum, ela seria a última pessoa que iria ajudar aquele mendigo que estava ali lançado, jogado fora. Mas ele foi misericordioso, ele atendeu para as necessidades daquela pessoa que estava ali padecendo, né? Então, quem age com indiferença em uma atitude de bullying também está errado, né? Fingindo não ver nada. Você precisa ajudar as pessoas que estão nessa situação. E aí, diz na revista, ainda nesse trecho da lição, no item C, que fala que Jesus era um pacificador. Quando você está diante de uma situação conflituosa, né, tem um conflito, você coloca mais lenha na fogueira ou você tende a apaziguar a situação? A nossa postura é sempre apaziguar a situação. Mas não é colocar panos quentes e fingir que não está acontecendo, não. É agir de uma maneira firme, mas sem causar mais alvoroço, tá bom? E aí nós vamos falar ainda sobre o cyberbullying. O que é isso? Na internet, gente. Esses dias eu estava vendo uma mãe, que eu estava vendo uma notícia de uma mãe que ela deletou a conta de uma rede social da filha. A filha tinha não sei quantos mil seguidores. E as pessoas que seguiam a filha, que era uma adolescente, né? Foi até a rede social dessa mãe, começou a xingar ela, falando que a filha ela tinha o direito de ter a rede social dela, o direito de ter a liberdade dela, né? E que ela era um monstro em fazer aquilo. E ela disse que a filha dela não estava... Ela não poderia lidar com aquilo naquele momento, né? De ter um monte de gente falando para ela que ela era ou linda demais, né? Ou horrorosa demais. Então, as redes sociais, elas têm isso, né? As pessoas, elas se escondem atrás de uma tela, seja ela uma tela de computador, uma tela de celular, e elas se sentem no direito de dizer o que pensam sobre os outros. E eu fico pensando, esses artistas, né, esses influencers que se expõem, né, e aí eles relatam que recebem muitos comentários sem noção. E no sentido de que as pessoas elas acham que na rede social elas podem falar o que elas bem entenderem. E talvez quando você encontra com a pessoa fisicamente, você vai ver que aquela pessoa não é aquilo tudo, né? Não é nem um terço daquilo que ela expõe na rede social. Mas na rede social ela acha que ela pode xingar o outro, ela acha que ela pode menosprezar a outra pessoa, ela se revela porque ela acha que a sua identidade está preservada, né? Através, às vezes, de perfis fakes, né? Ou às vezes através da sua própria conta mesmo, né? Ela cria ali uma pessoa que é aquilo dali que ela é, né? Mas quando ela está fisicamente diante dos outros, ela coloca uma máscara. Então, não é porque você vai estar num ambiente virtual que você tem o direito de insultar os outros. E também não é porque você está nesse ambiente virtual que você vai ser insultado e vai simplesmente deixar isso para lá. E o que fazer em caso de bullying? Então, já mencionei para vocês, né? Comunicar às autoridades que estão ao seu redor. Primeiro passo, aos seus pais ou seus responsáveis. Se for na escola, professores, pedagogos, diretores precisam ser comunicados da situação. Na igreja, os seus professores, os seus líderes, os seus pastores. O bullying é uma atitude que ela não pode, é uma prática, né, que ela não pode ser deixada para lá, né, ser esquecida e ser deixada para lá como se nada tivesse acontecendo. E aí, para a gente finalizar, vou trazer aqui um texto na Bíblia que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17,
nós vamos falar sobre uma pessoa na Bíblia que sofreu bullying, inclusive era de seus irmãos. Nós vamos falar sobre Davi. Então, abra lá a sua Bíblia na página 930 da nossa Bíblia devocional. No versículo 23, nós temos o seguinte contexto. Eu já até li para vocês em outra lição, mas eu vou rememorar esse texto, que é um texto muito importante. Temos o gigante Golias insultando os israelitas, dizendo que não tinha homem suficiente, não tinha um ser, uma pessoa suficiente em Israel para que ele pudesse lutar, né? Para que Golias pudesse lutar contra essa pessoa, né? Nenhum israelita poderia lutar contra Golias. E aí nós temos Jessé, pai de Davi. Os irmãos de Davi já estão no campo há um certo tempo. Jessé pede para Davi, manda seu filho, né, ir até os irmãos para levar mantimentos, né, levar uma bagagem de certas coisas. E também Davi iria aproveitar e ver o que estava acontecendo. E aí no versículo 23 diz assim, página 930, capítulo 17 de 1 Samuel. E estando ele ainda falando com eles, né, estando Davi ainda falando com as pessoas que estavam ali, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Né? Falou assim, quem é o israelita que vai vir contra mim, blá, 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 ttt. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com eles, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi ele já chegou e falou assim, o que está acontecendo aqui? Quem esse homem pensa que é para ficar insultando o exército do Deus vivo? E aí, no versículo 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Comentou, né? Vai dar o rei vai dar uma filha para se casar, blá, blá, blá e tal. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, Eliabe já chegou, né? O que você está fazendo aqui? Aquelas poucas ovelhas que você cuida lá, que não são nada, você deixou elas lá e veio aqui só para se informar, né? Seu fofoqueiro, Davi. E aí, disse Davi para Eliabe, que fiz eu agora? Olha aí o bullying. Entenderam? Que fiz eu agora? Eliabe tratava Davi dessa forma de uma maneira recorrente. Eliabe sempre tinha essa atitude estúpida com Davi. Porventura não há razão para isso. Ou seja, Davi estava, eu só estou querendo saber o que está acontecendo, estou me informando, né? Foi o próprio Jessé que tinha mandado Davi ir até aos seus irmãos. Então, por isso que lá no início da lição, eu falei com vocês que o bullying não é algo novo que surgiu agora, é algo recorrente, é algo que acontece há mais tempo, né? Desde os tempos bíblicos, né? E agora a gente precisa aprender a lidar com essa situação e saber que
as pessoas que praticam bullying, elas devem ser punidas de alguma forma, né? Pelas legislações que couberem e também devem ser advertidas que elas estão pecando. Laís, mas eu sou vítima de bullying. Como que eu devo lidar com essa situação? Já comuniquei aos meus pais, já comuniquei aos meus professores, ninguém está nem aí para o meu sofrimento. Olha, ninguém quer nem saber, eu estou realmente sendo afetado por essa situação. O que que eu devo fazer? Primeira coisa, você deve reconhecer que o que essas pessoas falam a seu respeito não é verdade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se essas pessoas elas estão tentando te afetar de alguma forma, saiba que é porque elas estão tentando esconder um grande defeito que elas possuem. Quando eu estava indo em sala de aula, teve uma vez, eu estava dando aula no noturno, estava com uma turma de adultos, e aí tinha um rapaz na sala que ele era negro, ele era o que a gente entende, né, pelo que a sociedade dita. Ele era uma pessoa acima do peso, uma pessoa obesa, e os amigos dele insultavam ele o tempo todo. E ele achava graça, ele ria, mas eu percebia que ele realmente estava chateado com aquela situação. E aí, eu falei, né? Esperei um dia ele se retirar, eu deixei assim, pedi para ele fazer alguma coisa para mim, e eu tive uma conversa com a turma. Eu falei assim, gente, turma de adultos, gente, já tinha homem naquela turma lá de 60 anos, e eu tendo que conversar com ele sobre esse tipo de situação. Estou falando isso porque a gente acha que só acontece isso no meio de criança, né? Mas não, acontece no meio de adultos também. E aí eu conversando com os alunos e tal, e aí o aluno retornou, né? A vítima do bullying retornou, e eu continuei a aula como se nada tivesse acontecido, né? Conversei com a turma, mas foi meio que um segredo entre a turma e eu. Na aula seguinte, chega eu na turma, vem o tal aluno vítima de bullying conversar comigo. Professora, os meninos falaram que você conversou com eles, mas aqui, não fica chateada não, professora, é assim mesmo, eu não ligo não. Mas, gente, era notório que ele estava chateado, mas ele aceitava aquelas brincadeiras como uma maneira de ele se inserir no grupo, né? Para que ele achava que ele só poderia ser aceito por aquele grupo, né, se ele aceitasse as brincadeiras. Então, gente, o que eu digo para você, você não é obrigado a aceitar nada. Você não é obrigado a aceitar as pessoas te menosprezando para você ser inserido num grupo, né? Você tem que ter ciência do potencial que você tem. Quando eu estava, né, no meu período de adolescente, há vários anos atrás, né, os meus colegas de classe implicavam comigo também. E o que eles implicavam muito comigo era sobre o meu cabelo, né? Eu tinha um cabelo bem volumoso. E aí, essas pessoas, elas falavam tanto comigo, falavam tão mal e implicavam, que aquilo começou a me afetar tanto, que eu ainda muito, né, muito jovem ainda, eu comecei a alisar o cabelo frequentemente. Por quê? Porque quando as pessoas falavam comigo, eu me reconhecia dessa forma também. Só depois de muito tempo que eu fui entender que o que as pessoas falavam para mim não era o que eu sou, né? Não era o meu espelho, não era o meu reflexo. Era uma caricatura que as pessoas faziam de mim. E eu comecei a entender que aquilo dali era a minha pessoa, mas não era. Então, você precisa entender, né? E você precisa ter o tato, o entendimento de que você é dessa maneira que você é, porque Deus criou você assim. E você é perfeita aos olhos do Pai. Essa semana mesmo, uma colega estava conversando comigo que ela começou a trabalhar, ela é professora de uma instituição
renomada aqui no estado. E ela falou bem assim, que quando ela entrou nessa instituição, ela já tinha uma idade, né? Já estava numa idade, não era nem considerada jovem mais, ela já era mais velha, assim. E ela tinha uma série de complexos, né? Com o seu corpo, com a sua fisionomia. E ela, quando ela entrou nessa instituição, ela começou a perceber o potencial que ela tinha. Veja bem, gente, era uma instituição que, né, que paga muito bem, ela já tinha uma autonomia financeira muito grande, ela é uma pessoa muito estudada, já estava aí, né, concluindo o mestrado, mas ainda assim ela se sentia menosprezada, ela não se aceitava. Então, o primeiro passo da pessoa que ela vivencia o bullying, ela tem de entender que o que as pessoas falam não representa quem ela é, né? E se as pessoas falam isso, você não deve se deixar afetar por esse tipo de coisa. Você precisa compreender que o seu potencial, o que você é muito mais do que um traço que a pessoa está tentando evidenciar. E que se ela está apontando em você, é porque ela percebe que você tem muitas outras qualidades. Que se você investir nessas qualidades que você tem, você vai ter um potencial, muito superior a essas pessoas que tentam te afetar. Então, cuidado com isso. Cuidado para não se sentir menosprezado e achar que o que os outros falam de você é o que você é, porque não é isso. Você é a imagem do Deus vivo. Deus te fez assim. E você é dessa maneira porque tem um plano do Senhor na sua vida. Glória a Deus por isso. Então, que você esteja atento aos planos do Senhor, que você siga o exemplo de Cristo, seja manso, seja misericordioso, tenha um olhar espiritual para a questão do bullying. Não deixe ser afetado por esse tipo de situação. E além disso, se você também é vítima do bullying, né, como eu disse, procure as autoridades. Se você falou com seu pai, sua mãe, procure a igreja. Nós estamos aqui para te ouvir e para te acolher. E se você pratica o bullying, cuidado, cuidado. Porque você não está pecando só contra a lei dos homens. Você está pecando contra a lei de Deus. E dessa lei, essa daí não tem escapatória. Aqui, às vezes, a gente pode, né, tentar escapar de um jeito ou de outro. Mas Deus tudo vê. E Ele conhece o seu coração pecaminoso. Amém? Vamos orar, então, para encerrar essa lição, que já está grande, que eu falei muito. Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por ter estado conosco. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir falar, dissertar, refletir sobre esse tema tão maravilhoso, tão importante como o bullying, como as causas, consequências que ele traz nas nossas vidas. Que os nossos adolescentes, ó Pai, possam ter, ó Deus, o cuidado adequado com relação a essa prática. Que não venham não venham, Senhor Jesus, a ser valentões, que não venham a ser praticantes do bullying. E que se eles são, eles possam se arrepender deste pecado tão horrível. E pedir, Senhor, se eles são vítimas, que eles possam ser confortados neste momento. E que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-los a lidar com essa situação. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um domingo glorioso, abençoado, e que logo mais estejamos na sua casa, desfrutando, ó Deus, da sua presença mais uma vez, pois o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo para você. Glória a Deus. Preciso de poder para vencer as batalhas que a vida traz. Eu preciso de coragem lá do céu para viver no Espírito e na paz. Quando sinto a
amor de Deus, não consigo compreender tudo que Ele fez por mim, mas eu posso receber. O poder para vencer. Quero ser o que Deus deseja. Só a cruz me dá forças contra o mal. Em Jesus há poder real. Eu preciso de poder para alcançar o que Deus sonhou